E aí, tá com saudade de um cinema? Eu também tô, mas eu não vou te deixar desamparado nessa. Eu vou te dar 10 sensacionais dicas de você ver filmes que valem super a pena. Diria até que valem um MBA. Vem comigo. Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Cynthia Hoffman e hoje eu vou te falar 10 filmes que valem um MBA. São filmes realmente sensacionais e que vão provocar diversas reflexões sobre a sua vida, sobre o seu trabalho. Espero que este vídeo te ajude muito. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Escreva aqui nos comentários se você já ouviu algum desses vídeos ou qual outro filme você acrescentaria nessa lista aqui. Em 10º lugar, então, temos o Coach Carter, Treino para a Vida. Nesse filme, o Coach Carter ele vai trabalhar como técnico do time de basquete de um colégio em que ele já estudou na adolescência. Mas quando ele chega, então, nessa escola, ele encontra muita falta de respeito, um clima horrível, além da performance do time também ser um fracasso. Ele começa, então, a impor novas regras e acaba melhorando o desempenho dos jogadores dentro de quadra, mas também trazendo um significado diferente para a vida desses jogadores, para a vida desses alunos. E esse é um filme muito bacana mesmo, porque a gente consegue ver de fato o que um coach faz. Coach é uma palavra que tem sido muito falada ultimamente, ele significa treinador em inglês. Então esse coach começa a treinar um time que não tem bom desempenho e questiona qual que é o melhor desse time, o que esse time poderia dar de melhor. E ele mistura isso ao reforço do talento de cada um dos integrantes do time. Então esse filme trabalha com liderança, trabalho de equipe, líder coaching, desenvolvimento de pessoas, construção de um legado. Em 9º lugar, o filme é Poder Além da Vida. Nesse filme, o ginasta ele tem um talento e sonhos olímpicos. Ele tem uma vida de muitos troféus, festa, motos e mulheres. Mas essa vida acaba mudando completamente quando ele conhece Sócrates. E após sofrer uma lesão, é Sócrates quem o ajuda a descobrir que, no fundo, ele tem muito a aprender. Esse ginasta ele tem atitudes muito imaturas, ele acaba concluindo as coisas rápido demais, não se dá conta de algumas atitudes. Então esse coach que o acompanha aparece sempre questionando esses comportamentos dele. E tem uma pergunta que ele faz assim: você está usando o seu melhor? Esse filme então fala sobre liderança, propósito de carreira, líder coach, desenvolvimento de talentos, foco e determinação pessoal. Em 8º lugar é o filme Invictus. Nesse filme, o Morgan Freeman interpreta Nelson Mandela, que foi recém-eleito presidente da África do Sul. Mandela usa então o rugby para unir os sul-africanos, já que a Copa do Mundo do Rugby seria realizada pela primeira vez naquele país. Então, nesse enredo, o Nelson Mandela se reúne com o capitão da equipe de rugby da África do Sul. E tem uma parte muito interessante quando o jovem capitão vai em entrevista com Mandela e começa a fazer perguntas. E Mandela então responde com outras perguntas, como, por exemplo, o que ele buscava fazer antes de cada um dos jogos. Com isso, então, Mandela faz com que o jovem repense o formato de liderança que ele adotava no time. Esse filme, então, trata sobre liderança, sobre coach, mentoring, pipeline de liderança. Fala sobre líder de equipe, influência, poder pela referência, liderança pelo exemplo. Em 7º lugar, o filme é Em Boa Companhia. O protagonista desse filme é um jovem publicitário que acaba de assumir a chefia de vendas de uma revista chamada Sports America. Então ele acaba entrando ali muito afoito na empresa, acha que vai conquistar o mundo, o espaço que não tinha sido conquistado antes. E aí um outro personagem chamado Dennis, ele começa a fazer perguntas para ele se realmente acha que essa melhor postura é se adotar naquele momento, a melhor estratégia. Ao invés do Dennis adotar uma postura de mentor, ele acaba estimulando o jovem a pensar nas decisões que ele está tomando, ou seja, atuando como coach. Esse filme, então, trata de conflito de gerações, líder coaching, desenvolvimento de talentos. Em 6º lugar, temos Hit, Conselheiro Amoroso. Esse Hit, que é o protagonista, atuou como um conselheiro tático que é especializado ali em primeiras impressões. Ele organiza e dirige os 3 primeiros encontros amorosos dos seus clientes. Então, o cliente que ele atende é Albert, cujo objetivo é de conquistar a Alegra, que é uma importante socialite. Esse filme é super divertido
E ele apresenta, então, o Hit apresenta diversos pontos importantes de um bom coach, que são objetivo claro, confiança entre o coach e o coachee, determinação, assumir riscos, dentre tantas outras características super importantes e relevantes. Esse filme, então, trata de líder coach e desenvolvimento de talentos, além de ser um ótimo entretenimento para você. Em quinto lugar, tem o filme O Homem que Mudou o Jogo. Nesse filme, o Billy, que é interpretado pelo Brad Pitt, ele é o gerente de um time de beisebol. Eles tinham pouco dinheiro no caixa e ele contrata então um economista, que é o Peter, e juntos os dois criam um sistema de estatística que reinventa o modo como a negociação de jogadores era praticada, conduzida até então. Então eu vou trazer algumas reflexões que podemos ter a partir desse filme. Primeiro, que a ideia de que soluções criativas geralmente vêm de pessoas de fora. O time precisava achar um jeito de competir com os grandes times do campeonato, mas sem gastar muito. Um outro ponto de reflexão é que os melhores resultados podem vir dos jogadores dos quais menos se espera, basta colocá-los no lugar certo. E por fim, uma frase dita no filme que fala assim, que o primeiro a derrubar um muro sempre acaba ensanguentado. E aí, você concorda com essa frase? Me escreve aqui nos comentários. Em quarto lugar vem o filme Menina de Ouro. O Frank é um ex-treinador de boxe que passou a vida nos ringues, mas agora ele tem dificuldade de se aproximar dos outros por conta do afastamento da filha. Depois que a jovem lutadora, a Maggie, ela insiste e mostra determinação em querer lutar, em querer se aprofundar mais nesse esporte, ele aceita então e começa a treiná-la. Nesse filme, o técnico faz o tempo inteiro perguntas para a Maggie para que ela possa refletir sobre as coisas, ou seja, fazer com que a própria pessoa reflita sobre as suas questões e não entregar respostas prontas. Então essa jovem ela acaba aprendendo a técnica, mas ela não consegue levar as lutas adiante. E isso mostra pra gente também que não basta reproduzir a técnica sem entender qual o sentido daquilo. Por que a gente está fazendo o que a gente faz? Sabendo esse sentido, a gente passa a se entender para aplicar melhor o potencial. Em terceiro lugar, o filme é O Diabo Veste Prada. A Miranda é provavelmente uma das personagens mais mitológicas do cinema contemporâneo quando o assunto é chefia, do que não fazer enquanto se é chefe. A Miranda, então, ela é editora-chefe da revista Runway e ela sabe tocar muito bem os negócios, mas erra feio na hora de se relacionar com seus funcionários. E nesse filme, então, dá para se perceber claramente a figura de um gestor, a figura que sabe gerar os resultados numéricos, e outra coisa do líder, aquele de influenciar as pessoas. Então, um equilíbrio dessas duas funções, tanto do gestor, aquele que se preocupa com os números, com as metas, com as entregas dos resultados, mas também da liderança, porque envolve pessoas. Os resultados envolvem as pessoas também. Então é importante essas duas figuras aí. E esse filme traz isso de uma forma muito legal, é um ótimo entretenimento também. Então esse filme trata de liderança e gestão, seleção de profissionais, feedbacks inadequados, a baixa competência emocional, no caso da Miranda, gestão de pessoas à moda antiga, né? Muito naquele sentido de comando e controle. Em segundo lugar, o filme As Aventuras de Pi. Nesse filme, é como se essa trajetória pelo mar da vida que todos nós temos que navegar rumo à maturidade. Dentre as várias metáforas que esse filme apresenta, a gente pode pensar no tigre como o ego. O ego que existe presente em cada um de nós. E a gente amadurece na medida que a gente consegue dominar esse tigre, que a gente consegue dominar esse ego, desapegar das coisas que ele traz, como o orgulho, por exemplo. E essa é uma reflexão muito, muito profunda mesmo. Um outro ponto interessante sobre esse filme é sobre a resiliência, como que a gente reage em situações de extrema tensão. Nos mais de 200 dias à deriva, o indiano Pi, ele encara aquela situação de uma maneira única, de uma maneira super fantástica. Com certeza, todos nós podemos nos beneficiar desse filme, além desse entretenimento proporcionado, também traz diversos insights e reflexões. Se a gente pensar no mundo corporativo, também vale super a pena para gestores e equipe assistirem. O filme também fala sobre competição, mas é uma competição saudável, uma competição boa. O que manteve o personagem vivo foi o tigre.
Às vezes, o que nos mantém vivos é o nosso inimigo, o que nos impulsiona à frente é a concorrência. Então, no filme, esse personagem teve que dormir com os olhos atentos, com o olho aberto e com o outro fechado, né? E foi isso que determinou a sua sobrevivência. Então, esse filme, além desses pontos que eu trouxe para vocês, ele também fala sobre a inteligência emocional com relação à maturidade, resiliência, foco, determinação, o trabalho sob pressão. Super recomendo também. E aí, em primeiro lugar, o filme é A Dama de Ferro. O filme conta a história da ascensão de Margaret Thatcher, a primeira-ministra que mudou a cara do Reino Unido. Quero trazer uma cena aqui para vocês refletirem, que é a cena que a Margaret critica a ênfase dada a sentimentos. Ela diz assim: pensamentos e ideias valem mais. Pensamentos viram palavras, palavras viram atos, atos viram hábitos, e hábitos se tornam o seu caráter. E por sua vez o seu caráter se torna o seu destino. O que pensamos, nós nos tornamos. E ela com certeza teve a coragem, o pulso firme de tomar medidas impopulares e duras, mas que eram ações muito necessárias naquela época. Então esse filme fala sobre liderança diretiva, ações impopulares. E aí, curtiu? Espero que sim! Aproveite o final de semana para você descansar, fazer coisas diferentes e assistir um bom filme. Quem sabe rever um dessa lista ou ainda ver um que você não viu. Obrigada por me acompanhar até o final e até o próximo vídeo.